Alô, queridos, a graça e a paz. Eu sou Rosa Borges e para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa semana onde nós temos sido ministrados a respeito de um assunto tão relevante, tão importante na nossa vida, que é a oração. E para mim é muita alegria poder estar aqui, de uma certa forma, ministrando ao seu coração aquilo que eu tenho recebido do Espírito Santo acerca dessas coisas. E sabe que quando nós falamos em oração, para muitos, a única forma que as pessoas, para muitos cristãos, a única forma que eles conhecem de se relacionar com Deus é por meio da oração de petição. Eles se achegam a Deus sempre para pedir alguma coisa. Mas sabe, queridos, que nesse dia, nessa noite, o Espírito Santo, ele quer nos alertar que existe algo mais profundo, que existem lugares mais altos em Deus que estão disponíveis para nós explorarmos. E que nós precisamos, quando nos conectarmos a Deus em oração, termos a primazia no nosso coração, a expectativa, não primeiro daquilo que Ele tem a ministrar a nós, o que Deus tem a nos servir, mas aquilo que nós temos para servir a Ele. Então, dentro disso, o que eu quero estar falando aqui hoje é sobre o poder do louvor e da oração e da adoração na nossa oração. Nós precisamos ter essa prática diária na nossa comunhão com Deus, com adoração e louvor. Nós precisamos nos render de forma rápida, quando nós estamos dentro de uma reunião, numa assembleia, num culto, com os irmãos, onde ali existe um mover para adorarmos, para louvarmos, nós precisamos ser rápidos em levantarmos as nossas mãos santas e entoarmos a Ele louvores e adoração. E quando nós falamos de adorar, nós sabemos pela palavra que adorar é você cultuar, é você reverenciar. Adorar ao Senhor é a nossa resposta de amor ao seu amor por nós. E nós o adoramos quando nós reconhecemos e nós submetemos ao seu senhorio, ao seu governo, a sua palavra em nossas vidas. Aí sim, nós estamos prestando a Ele a verdadeira adoração que é no nosso espírito agora recriado, submisso à sua palavra e submisso ao seu governo. E quando nós falamos em louvor, como eu louvo ao Senhor, nós também sabemos pela palavra, em Efésios 1:12, que nós nascemos para o louvor da sua glória. Toda a nossa vida precisa render louvores a Deus. Quando as pessoas olharem para nós, aquilo precisa ser arrancado delas. Elogio, exaltação a Deus por aquilo que elas estão vendo Ele fazer nas nossas vidas. Mas sabe que o fruto dos nossos lábios também é uma forma de nós expressarmos esse louvor a Deus. Sabe que existe algo dentro de nós, salmos, existem cantos espirituais que foi colocado dentro de nós quando nós nascemos de novo. Nós nascemos com a essência de um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que habite ricamente a palavra no coração, nos seus corações. Se a palavra, meu irmão, está habitando ricamente no seu coração, existem louvores, existem salmos, existem expressões de elogio e exaltação ao Senhor dentro do seu coração e que você precisa expressá-lo com a sua voz também. E nós precisamos ter esse hábito na nossa vida diária de louvor e adoração, na nossa comunhão com o Senhor, nos nossos momentos de oração. Sabe que a adoração verdadeira, a adoração sincera e o louvor ao Senhor
vai trazer um ambiente favorável para que a glória e o poder de Deus se manifeste a nosso favor. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos vários exemplos onde esse ambiente estava favorável para que o poder de Deus agisse. E eu gostaria que você fosse comigo em Atos, no capítulo 16. É um texto muito conhecido por nós. Mas eu quero que a gente medite um pouco a respeito dessa situação que Paulo e Silas viveram. Paulo e Silas, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 16, eles foram presos, eles foram aprisionados, eles foram açoitados, porque Paulo, ao ver uma moça escrava, dominada por espíritos imundos, Paulo repreendeu aqueles espíritos dela, e aqueles espíritos faziam com que ela adivinhasse, e com isso ela rendia muitos lucros aos seus senhores. E quando aqueles senhores viram que a fonte de lucro deles havia se esgotado, eles fizeram de tudo para que Paulo e Silas fossem açoitados e fossem presos. Sabe que na prisão, o versículo 25 nos mostra que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Sabe, queridos, quando eu medito no versículo 25 e no versículo 26, e vejo a atitude de Paulo e Silas, eu consigo enxergar que essa atitude de louvar e entoar hinos ao Senhor em meio a uma situação desfavorável, eles estavam ali machucados, presos. Eles fizeram isso porque eles tinham um estilo de vida de oração, de louvor e adoração. Eu acredito que se Paulo e Silas não tivessem esse estilo de vida, essa comunhão diária, no seu devocional com Deus, enquanto os momentos eram fáceis, numa situação difícil assim, era muito provável que eles se levantassem em força para orar e exaltar ao nome do Senhor. Se Paulo e Silas, enquanto eles estavam reunidos como igreja, no corpo de Cristo, durante um mover de louvor e adoração, se eles não se dispusessem a corresponder à unção que estava disponível ali, porque num ambiente de igreja, onde se tem música, onde que existe uma unção coletiva, tem um ambiente favorável para você se submeter a isso. Se Paulo e Silas não tivessem isso na sua vida diária de comunhão no corpo de Cristo, muito provavelmente eles também não conseguiriam, ali, os dois sozinhos, erguer a sua voz, entoando e louvando ao Senhor. Eu também vejo que a adoração de Paulo e Silas aqui não foi uma adoração rasa, foi uma adoração intensa. Eles eram intensos, foram intensos nesse momento, porque a Bíblia diz que os demais amigos de cela, os demais prisioneiros, ouviam as suas orações e os cânticos, os hinos que eles entoavam. Mas algo me chama a atenção, que a Bíblia diz que eles estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Com certeza, esses hinos não eram hinos que falavam das suas lamentações, que falavam das suas queixas, que falavam da situação que eles estavam vivendo. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós fomos perseguidos por causa da tua palavra.
Se bem nós conhecemos Paulo, a sua oração era: eu me considero privilegiado por ter em meu corpo as marcas de Cristo. Com certeza foi esse tipo de oração que Paulo e Silas fizeram naquela prisão. E as músicas e os cânticos que eles entoavam ali não eram cânticos que falavam deles mesmos, não eram cânticos que falavam das suas emoções, mas eram cânticos que exaltavam, que engrandeciam, que louvavam a Deus. E por isso, a glória do Senhor foi atraída àquele lugar. Houve a manifestação do poder de Deus. Aquilo ali foi um ambiente totalmente favorável para que o favor de Deus alcançasse a vida de Paulo, de Silas. E não somente a deles, mas de todos aqueles prisioneiros. Porque o versículo 26 diz que houve um grande terremoto. Aquelas estruturas foram abaladas e as prisões foram abertas. Aqui nós vemos como é poderoso, como é grandioso nas nossas orações, nós entoarmos, nós adorarmos, nós servirmos ao Senhor com o nosso louvor e com a nossa adoração. E isso atrai a manifestação do céu na terra. Nós sabemos que o reino já veio, o reino já está dentro de nós, mas o nosso louvor e a nossa adoração promove a manifestação da glória e do poder de Deus a nosso favor. Eu também quero que vocês vão comigo agora lá para Lucas, no capítulo 10. Eu quero também mostrar algo bem interessante para vocês. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Também é um texto muito conhecido. Se trata de Jesus estando na casa de Marta e Maria, duas irmãs. E o versículo 38 nos diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Jesus agora está dentro da casa dessas duas irmãs. E Marta, uma delas, estava ali atribulada com as suas tarefas de casa. Talvez Marta estava ali empenhada em servir ao Senhor, afinal de contas o mestre estava ali. Com certeza ela estava querendo servir com a maior excelência ao mestre. Mas sabe que sua irmã Maria, ela fez o contrário. Ela se assentou e ela desfrutou da presença de Jesus ali. Ela deu primazia a ficar aos pés do Senhor, usufruindo dele naquele momento. E quando Marta vê isso, ela fala com o Senhor que estava ali cheia de tarefas e que era para ele falar com Maria, para ir ajudá-la. E o que o Senhor responde para ela, que não precisava dela ficar tão preocupada, tão atarefada e tão atribulada. Era para ela olhar para Maria, porque Maria, sim, ela escolheu aquilo que importava. Naquele momento, apenas uma coisa era importante.
O que era importante é dar honra, é estar ali, usufruindo da presença dele, de tudo aquilo que estava disponível nele. E Maria, ela foi e escolheu essa melhor parte. E ele diz para Marta, olha, porque ela escolheu isso. Isso não é tirado dela. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus falando para Marta, a decisão de Maria de estar aqui comigo, de me dar honra, de dar honra à minha presença, de desfrutar da minha estadia aqui, produziu em Maria algo que, mesmo que muitas tarefas, muitas coisas no dia a dia, ela tenha para fazer por experiência própria, ela pode comprovar que a melhor coisa sempre é dar primazia à comunhão com Ele. Sabe? E nesse momento eu passo a falar para nós que somos ministros da palavra. Nós queremos sempre servir com excelência. E por muitas vezes podemos nos encontrar atarefados, com uma agenda cheia, talvez várias ministrações durante a semana. Sabe, hoje eu estou aqui como uma voz do céu para você, querido. A primazia é você tirar tempo para estar com o seu Pai. Sabe que se você decidir fazer isso, essa caminhada ministerial, ela ficará mais leve. Sabe que nós sabemos que é importante nós nos debruçarmos da palavra, nós estudarmos, nós nos alimentarmos. Mas sabe que quando nós decidimos a passar esse tempo em comunhão com o Senhor, priorizando isso, coisas em nós vão ser potencializadas. Talvez um texto, que talvez era necessário você ficar ali 1 hora nele, um versículo. Talvez com 10 minutos revelações vão chegar ao seu espírito de uma forma poderosa. Porque você decidiu priorizar a sua comunhão com Deus. Sabe que naquele momento ali, o que Maria poderia estar desfrutando era pesos e jugos sendo tirados das costas dela, porque ela decidiu estar ali nos pés do Senhor. Talvez naquele momento, Maria estava recebendo instruções poderosas e direções e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Sabe que talvez naquele momento ali, Maria pudesse estar sendo encorajada. Maria estava sendo animada. Talvez uma rotina diária, sabe, nos deixa afadigados. E Maria ali decidiu priorizar a presença de Jesus. O que eu quero ressaltar nessa noite, que existem lugares mais altos nele e lugares mais profundos nele, que estão disponíveis para os filhos, para serem explorados nesse momento de comunhão com Ele. No nosso momento diário de oração, que a primazia deva ser o que eu tenho para ministrar a Ele. O que sairá dos meus lábios quando eu me conectar a Ele em oração. Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo. E eu acredito que esse orar em todo tempo o Senhor precisa fazer parte da minha vida 24 horas. As minhas decisões, eu vou dialogar com Ele. Eu vou perguntar para Ele o que Ele pensa. Eu vou pedir para Ele direções. Em todo tempo eu vou exaltá-lo. Em todo tempo eu vou me comunicar. Eu vou comungar. Eu vou ter comunhão com Ele. Mas eu percebo que existe algo poderoso quando nós damos honra a Ele com o nosso tempo. Sabe, existe algo precioso quando nós destinamos uma parte do nosso tempo de qualidade para ficar nesse ambiente de louvor e adoração, somente ministrando a Ele. Sabe que quando nós temos esse estilo de vida, eu penso que nós não vamos precisar mais
fazer tantas orações de petições. Porque enquanto nós estamos nesse ambiente de louvor e adoração, de entrega total a Ele, coisas estão sendo providenciadas e manifestadas a nosso respeito. Simplesmente porque nós estamos ali desfrutando da sua maravilhosa presença e dando a Ele honra. Eu fico imaginando se nós tivéssemos sido instruídos a dar o dízimo do nosso tempo de 24 horas, como seria? Nós não podemos viver uma vida sem se relacionar com Ele. Esse foi um dos motivos que Ele deu tudo o que Ele tinha, Jesus Cristo, para restaurar o nosso relacionamento com Ele. E sabe que todos os dias Ele tem expectativas de como nós vamos nos relacionar com Ele nesse dia. Ele tem expectativas para que o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele seja com profundidade. Eu creio, queridos, que muitos filhos, muitos cristãos, têm deixado de usufruir coisas que estão disponíveis em Deus, por não acessá-lo diariamente. E por não acessá-lo com um coração, tendo em primeiro lugar o que eu tenho para ministrar ao meu Pai de amor. Quando nós entendermos isso, quando nós andarmos nessas verdades, nós andaremos em manifestação da sua glória e do seu poder. Com certeza, as bênçãos elas vão correr atrás de nós. Quando nós nos dispusermos a adorá-lo, a nos submetermos à sua palavra e termos esse estilo de vida de adoração e de louvor a Deus. O que eu quero deixar para você, meu querido, nessa noite, que está claro no meu coração, que Ele está nos dizendo: adore-me mais, louve-me mais. E você vai desfrutar de coisas inefáveis, de coisas que estão além daquilo que a nossa mente imagina. Aprenda a se deleitar em mim, que eu vou atender o desejo do seu coração. Tenha prazer nesse momento de comunhão comigo. Se entregue a mim. Dê-me um tempo de qualidade. E você vai ver o meu poder agir em você e através de você. Eu gostaria de orar com você, meu querido. Pai, nós te rendemos graças, porque hoje nós temos livre acesso ao teu trono. Obrigada, Pai, porque o seu maior desejo sempre foi se relacionar conosco. O Senhor providenciou isso de uma forma maravilhosa, enviando tudo o que você tinha, que era o seu próprio Filho. Obrigada, Pai, porque nessa noite o Senhor está nos instruindo que tem coisas maiores, coisas mais poderosas em Ti, lugares mais profundos em Ti que estão disponíveis aos filhos. Quando nós decidimos nos submeter a um ambiente de oração e um ambiente de louvor e adoração ao Senhor. Pai, eu sei que a sua vontade é se relacionar intimamente com cada um de nós. Nós não podemos de forma alguma ficarmos dependendo de relacionamentos de outros com o Senhor. Dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Certamente o Senhor quer se revelar de uma forma maravilhosa e profunda a cada um de nós. Obrigada por instruções maravilhosas.
Obrigada porque nesse ambiente de louvor e adoração, a sala do trono, ela fica cada vez mais familiar para nós. E é isso que está no seu coração. Que nós vejamos e desfrutemos dessa sala do trono de uma forma tão familiar e que seja tão real para nós como o nosso convívio familiar terreno. Porque esse sempre foi o seu desejo, Pai. Obrigada porque existe um deleite em Ti. Obrigada porque o Senhor está sempre atento a tudo que diz respeito a nós. Eu engrandeço, eu louvo o Teu nome. E eu oro por cada um que está assistindo a essa ministração. Que a Tua palavra encontre um solo fértil. E que cada um dos meus irmãos sejam rápidos por praticar aquilo que eles ouviram nessa noite, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Sejam abençoados, queridos, praticando as instruções da palavra.